Mas de onde vem tudo isso? Para falarmos dos marcos legais, vamos iniciar este percurso de trás para frente. Então, iniciando lá na base, sobre os materiais de apoio, aqueles que se encontram nas escolas com os alunos e professor, os quais vocês utilizam muito bem. Depois nós temos o Currículo Paulista. O Currículo Paulista foi homologado em 2019 e é o documento que vocês consultam bastante para verificar habilidades, objetos e eixo. E depois nós temos a Base Nacional Comum. Então, é dela que surgiu, todo este material. Então, ela foi homologada em 2017 e ela traz aí uma base comum, para todo o território brasileiro. Anterior a isso, nós temos também dois marcos legais muito importantes. Temos a Lei Federal 9.394 de 96, que ela estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Básica. E depois nós temos a Lei 13.415 de 2017, que ela altera a LDB da Educação Nacional, que ela considera a reforma do ensino médio. Então, olhando para a BNCC, que acabamos de falar, nós temos aí as 10 competências gerais que ela traz. Então, o aluno, ao longo da educação básica, que vai desde a educação infantil até o ensino médio, ele precisa ter essas 10 competências desenvolvidas. A primeira seria o conhecimento. O que é o conhecimento? Valorizar e utilizar os conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital. 2. Pensamento científico, crítico e criativo. O que é? Exercitar a curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade. 3. Repertório cultural. O que é? Valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais. 4. Comunicação. Utilizar diferentes linguagens. O 5. Cultura digital. O que é? Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica, significativa e ética. 6. Trabalho e projeto de vida. O que é? Entender o mundo e apropriar-se de conhecimentos e experiências. 7. Argumentação. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis. 8. Autoconhecimento e autocuidado. O que é? Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se. 9. Empatia e cooperação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação. 10. Responsabilidade e cidadania. Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Dentro da BNCC, nós temos esta organização. Temos a educação básica, que é a qual atuamos. Temos as competências gerais da educação básica. E aí entramos no ensino fundamental. E aí no ensino fundamental nós temos áreas do conhecimento. Temos as competências específicas de área. No nosso caso é somente a área de matemática, que vamos falar. Componentes curriculares. O nosso componente, ele é matemática, ele é sozinho. E competências específicas de componente. Depois temos aí uma divisão nos anos iniciais e anos finais. Então, nos anos iniciais e nos anos finais, que ambos fazem parte do ensino fundamental, nós temos 3 organizações. Temos as unidades temáticas, os objetos de conhecimento e as habilidades. Dentro das unidades temáticas, nós podemos observar lá no documento do Currículo Paulista, que vocês costumam consultar, que a gente vai enxergar lá, números, álgebra, probabilidade estatística, enfim, geometria.
Então, nós enxergamos esta divisão, né, nos grandes temas da matemática. Depois, nós temos, logo em seguida, as habilidades. Então, as habilidades estão todas descritas neste documento, né? Ou seja, o aluno ele tem que ser capaz de. Então, se vocês observarem, sempre começa com um verbo. Então, pegando este exemplo, então eu tenho lá, né, na minha habilidade para o 6º ano ali, no 01, identificar, comparar, ordenar. Aí no 02, reconhecer. No 03, solucionar. No 14, nós temos reconhecer. No 05, classificar. Então, é sempre algo que eu espero, é uma ação que eu espero que o aluno seja capaz de desenvolver, de fazer. E aí, para que ele seja capaz de desenvolver aquela habilidade, ele precisa estudar o quê? Né? Aí é o objeto do conhecimento. Então, a gente tem ali o que de fato eu vou estar trabalhando em sala de aula com ele. Dentro das competências gerais da matemática, nós temos ali que o ensino fundamental deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático. Então, o que é este letramento matemático? Então, este letramento matemático, ele assegura que os alunos reconhecem, né, que estes conhecimentos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo, e percebe o caráter de jogo intelectual da matemática como aspecto que favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico e crítico. Estimula a investigação e pode ser prazeroso, fruição, ou seja, o aluno deve sentir, vivenciar esta matemática, achar o significado para aquele aprendizado e, com isso, ser algo prazeroso, né? A fruição que a gente chama. Então, isso é desenvolver o letramento matemático. É ele olhar o entorno dele, solucionar os problemas, né? Usar os conhecimentos matemáticos que ele adquiriu para que ele possa atuar neste mundo. Estas são as considerações das competências gerais da matemática. Temos também as competências específicas para a matemática, ou seja, dentro do campo específico da matemática, eu tenho ali 8 competências que eu pretendo desenvolver, que está dentro da BNCC. E o que faz eu desenvolver essas 8 competências? É eu trabalhar, conseguir desenvolver aquelas habilidades elencadas dentro do currículo paulista. À medida que eu vou conseguindo desenvolver, né, que o aluno consiga desenvolver essas habilidades, ele passa a adquirir as competências específicas da matemática. Então, numa forma de fluxograma, nós temos aqui a aprendizagem matemática. Ela é um processo que inicialmente começa com uma análise de situações da vida cotidiana. Isso traz mais significado para o aluno. Depois ela traz um olhar para várias áreas do conhecimento. É interessante, a matemática ela pode se envolver em diversas áreas do conhecimento. É importante que sempre possamos mostrar isso para o aluno, né? O link da matemática com a geografia, da matemática com ciências. Então, nós temos ali, olhando para essas áreas do conhecimento, nós temos ali 2 campos. Um que seria a resolução de problemas, investigação, projetos e a modelagem matemática. E também a gente tem, com isso, o desenvolvimento das competências fundamentais. E com o desenvolvimento das competências fundamentais, com a resolução de problemas, investigações, projetos e modelagem, nós temos aí o desenvolvimento do letramento matemático, que é o que já se espera, né? Que seria o raciocínio, a representação, a comunicação e a argumentação. E para eu ter este letramento matemático, eu também desenvolvo o meu pensamento computacional, que ele é muito importante para as demandas atuais e complexas da vida.
ele auxilia o aluno na construção de um pensamento lógico e organizado, na habilidade de reconhecimento de padrões e na abstração, né? Quando ele abstrai e consegue fazer a solução de um problema. Então seria a decomposição, reconhecimento de padrões, abstração para resolver um problema e a criação desse algoritmo, o que seria um modelo, né, para atuar na solução desses problemas. Quando falamos do letramento matemático e do pensamento computacional unidos, ele vai muito além de algo tecnológico, de algo ligado a uma programação. Estamos falando mesmo de atuação, de resolução de problemas complexos, de empoderar esse aluno no sentido dele olhar para uma demanda, pensar com ética e com eficiência e tentar soluções e meios para que o problema seja resolvido. Então, olhando para todos esses pressupostos, todos eles culminam ali em algumas competências específicas para o campo da matemática.